Muito boa noite, Autárquicas 2013, bem-vindo à emissão especial da TVL. Falamos hoje sobre o Conselho de Loures e sobre as propostas políticas para o Conselho que tem o candidato pela coligação Loures Sabe Mudar, Fernando Costa. Fernando Costa é hoje o nosso convidado para nos expor aqui na TVL em entrevista as suas ideias para Loures. Muito obrigada, Dr. Fernando Costa, por estar aqui hoje, por ser mais uma vez nosso entrevistado aqui na TVL. Pergunto-lhe uma vez mais, uma vez que já fizemos uma primeira entrevista, quando já era candidato, essa primeira entrevista foi sobre o Fernando Costa enquanto pessoa, foi uma entrevista de perfil e não uma entrevista do candidato. Agora pergunto-lhe, que já estamos nesta reta final da campanha, como é que está a correr esta campanha, que balanço é que faz? A campanha está a correr muito bem e queria cumprimentar todas as pessoas do Conselho de Loures que me têm recebido muito bem na rua, com entusiasmo, com muita surpresa para mim, e não posso deixar de agradecer e ao mesmo tempo fazer um apelo veemente a todas as pessoas de Loures que ouçam todos os candidatos, todos os programas, toda a informação. Ficarem bem informadas. Para ficarem bem informados. E que, apesar do desânimo da vida pública, da vida política, da situação do emprego, da crise, que todos participem no dia 29 de setembro, porque só com uma grande participação a escolha será o mais genuína e o mais a favor do Conselho de Loures. Faço este apelo, que levem os amigos a votar. Fica aqui o apelo contra a abstenção. Há muitos candidatos, há muitas propostas, são diferentes, e por mais cansados que estejam da vida política, é necessário participar para que a escolha seja o melhor possível e o futuro de Loures seja o melhor possível. Até participar para depois poder exigir e poder criticar, para ter essa legitimidade. Mas acima de tudo para que a escolha seja a melhor de todas. Em relação à decisão do Tribunal Constitucional, no último dia 5 de setembro, depois dessa decisão ficou mais satisfeito? Foi uma pena que a Assembleia da República não tivesse resolvido isto logo à nascença, para um lado ou para o outro. Diria mesmo que foi também uma pena que o Tribunal Constitucional não tivesse decidido há mais tempo, para um lado ou para o outro. Os grandes culpados foram os deputados, porque tinham a obrigação de evitar esta demora, esta novela, tinham essa obrigação e não fizeram. O Tribunal Constitucional decidiu de uma maneira. Eu já tinha dito que respeitaria e aceitaria de bom grado, fosse qual fosse a decisão. Agora dá-lhe outra força. O que eu diria é que a decisão do Tribunal Constitucional causou muita alegria a muita gente e também causou tristezas a outras pessoas. Está a referir-se a quem? Alegrias àqueles que têm esperança que eu seja uma mudança para melhor, uma mudança real. Eu julgo que aquelas pessoas que vivem nas auges, naquelas ditas casas e urbanizações que há 30 anos pagam impostos, mas que nunca foram legalizadas, essas pessoas ficariam tristes se a minha candidatura fosse rejeitada, porque essas pessoas têm esperança. E eu prometo que é um assunto que vou agarrar como uma das minhas principais metas a atingir e quanto antes. Em 4 anos estou certo que vou legalizar cerca de 60% a 70%, porque eu acho que isso é uma fraude. Acho que isso é quase que escandaloso para Portugal, para Lisboa, para a Câmara de Loures e outras, e até para a Europa. Mais de 50 mil pessoas vivem em casas ditas ilegais que toda a gente viu. E é um grave problema em Loures. Que os presidentes de Câmara visitaram, que os técnicos da Câmara visitaram. Esta gente não merece o sacrifício que tem passado, o adiamento sistemático, porque só uma teia de interesses tem estado a protelar a resolução deste assunto. Essas pessoas ficariam tristes se eu não fosse candidato à Câmara. Mas há outras pessoas que têm muita esperança numa Câmara transparente, numa Câmara rigorosa, numa Câmara que com transparência e rigor consiga baixar o preço da água. A fatura da água é outro escândalo. Tem-lhe pedido isso nestas ações de campanha? Toda a gente me fala no exagero, e eu reconheço que é um exagero, na fatura da água. Eu digo fatura porque não é propriamente o preço da água. São as alcavalas que vêm na fatura da água.
pagam 10 euros de água e a fatura é 30, 40. Há aqui um conjunto de encargos exageradíssimos. Esse é outro problema. O IMI é outra coisa que as pessoas se queixam, porque de facto paga-se em Loures, é dos concelhos onde o IMI é mais alto. E, portanto, essas pessoas é que ficariam tristes se eu não fosse candidato. Consegue porque fazer essas comparações com a Câmara das Caldas da Rainha, por Em exemplo? Loures paga-se mais de IMI de 33%. Em Loures a fatura da água é seguramente mais do dobro. Varia de casos para casos, mas mais do dobro. Não tanto pela água, mas porque depois é as taxas de atravessamento, é a taxa de recolha do lixo, que em Caldas da Rainha é zero. Não se paga. E aqui paga-se tudo e mais alguma coisa, e eu às vezes interrogo-me. E sabe o que é que as pessoas me dizem? Que pagam demais para sustentar a família de presidentes e de vereadores que trabalham na Câmara. E alguns dizem-me que essas alcavalas são para pagar as viagens que recorrentemente a elite camarária, a corte camarária, faz ao estrangeiro. Portanto, as pessoas estão insatisfeitas de uma forma geral, é o que tem sentido no terreno. Não podem deixar de estar insatisfeitas quando em Loures se paga muito mais na fatura da água do que em Lisboa, ou do que em Caldas da Rainha. Loures é das câmaras que têm a fatura da água mais cara a nível do país. E no momento em que as pessoas passam por muitas dificuldades, já não basta o Governo cortar, quando ainda a Câmara aumenta a fatura da água, da minha maneira de ver, de uma forma que eu julgo exagerada, para não dizer escandalosa. Fernando, e por isso, esses ficavam tristes se o Tribunal Constitucional tivesse rejeitado a minha decisão. Mas ficavam tristes muitos comerciantes, muitos jovens. Sabe que a minha candidatura tem como autarcas cerca de 500 candidatos. Mas, para além dos candidatos, eu tenho já um número de apoiantes superior a 1000. Esses ficavam tristes, não tenho a menor dúvida. Eu acho que a população de Loures, no seu todo, ficava triste. E outros ficariam alegres. Com certeza que ontem ter-se-iam aberto muitas garrafas de champanhe na sede do Partido Socialista, em alguma clique socialista, nos candidatos que pensam perpetuar-se na Câmara toda a vida, aqueles que têm medo de perder o emprego, aqueles que não têm vínculo à Câmara, os assessores, porque os funcionários públicos da Câmara podem estar descansados que se eu for eleito vou manter a sua situação, não vou cometer ilegalidades, quem está na Câmara legalmente continua. Agora, aqueles assessores, são mais de 50 advogados, são mais de 100 e tal pessoas a trabalhar em assessoria. Admito que nenhum desses vai votar em mim, mas é a população de Loures que paga essa gente. É a fatura da água que sustenta essas pessoas. É o elevado preço do IMI que sustenta. E os lourenses não têm que estar a pagar estes vícios. Portanto, é preciso uma gestão mais rigorosa da autarquia. Muito mais rigorosa e, portanto, essas pessoas que vivem à custa da Câmara de uma forma menos correta, não falo dos funcionários, esses teriam aberto ontem, mesmo com o dinheiro do bolso deles, muitas garrafas de champanhe, porque é evidente, o Partido Socialista vai perder as eleições. Não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas disso, mas seguramente que vai perder a maioria absoluta que lhes permitiu todos estes desmandos nestes 4 anos. Não tenho dúvidas. E, portanto, esses ficariam muito satisfeitos. E também pode haver um ou outro que tem privilégios dentro da Câmara, não sendo diretamente interessados na Câmara, porque há gente que tem a Câmara trata uns comerciantes de uma maneira e outros de outra. Trata umas oficinas de uma maneira e outros de outra. Naturalmente, eu não farei isso. É por concurso, é com igualdade de circunstâncias. Transparência e abertura a todos. Há gente dessa que ontem teria ficado muito satisfeita. Sabe, o Partido Socialista está muito nervoso. Não é o Partido Socialista. Porque metade do Partido Socialista está fora deste processo autárquico. Foram corridos. Eu vi uma entrevista aqui do Sr. candidato do Partido Socialista, Dr. João Nunes, a dizer que não era ele o candidato natural. Que havia gente com mais aptidão, e havia dentro do Partido Socialista. Os melhores dentro do Partido Socialista foram excluídos da variação.
Enfim, não vou falar em nomes. E por isso eu não digo que é o Partido Socialista todo. Mas acha que a população tem essa percepção? Tem essas informações? Penso que nem toda. Infelizmente, em Loures, não há um órgão de comunicação social, ou vários permanentes, sobretudo de imprensa escrita. Loures sabem as notícias graças à TVL e graças aos jornais nacionais, mas não há uma informação sistemática. Julgo até que houve interesse em eliminar alguns órgãos de informação ordenada, consequente, para que não se saiba o que há de mal na Câmara. Aliás, se tudo o que se passa na Câmara fosse sabido cá fora por uma imprensa, através da imprensa, a Câmara não agiria assim. Esta Câmara Socialista, por ter a maioria absoluta, abusou do poder. E também abusou por não ter uma imprensa crítica, como tem, por exemplo, a grande maioria das cidades em Portugal. A grande maioria das cidades em Portugal, muito mais pequenas do que Loures, têm um jornal, 2 jornais semanários. E esses jornais são importantíssimos na veiculação da informação interna e num sentido de participação cívica dos cidadãos. Esta Câmara Socialista abusou. Eu diria mesmo que abusou mais do que o Partido Comunista. Eu julgo que o Partido Comunista nas câmaras, a CDU, não é um exemplo de clareza, transparência, democraticidade. Mas tenho que dizer claramente que aqueles que votaram no Partido Socialista à espera dessa democraticidade enganaram-se. Aquilo que eu se dizer todos os dias é que esta clique partidária, e não é os socialistas, nem é a maioria dos socialistas. Esta clique partidária que domina a Câmara é mais sectária que o próprio Partido Comunista. Portanto, Costa, falemos agora então das suas propostas políticas para o Concelho de Loures, do muito que tem visto. Tem algumas propostas pilar deste programa em relação ao preço da água, em relação ao rigor na gestão camarária, enfim, baixar os impostos, em relação à situação grave das auges, ao turismo e ao desenvolvimento integrado e sustentado. Eu pergunto-lhe qual é, para si, a proposta realmente pilar deste programa eleitoral, desta sua campanha? Neste caso concreto, e é uma pena que tenha que ser assim, 39 anos depois do 25 de Abril, é pôr a Câmara a funcionar com rigor e com transparência, com honestidade, em tudo, nas contas. Quando uma Câmara não é gerida com rigor, com honestidade, com transparência, sem clientelas, sem favores, sem aproveitamento, então gasta-se muito dinheiro. E quando se gasta muito dinheiro mal gasto, é o cidadão que paga. É por isso que a fatura de água é tão elevada. É por isso que o IMI é tão elevado. E eu pretendo baixar o preço da água e o IMI, entre outros impostos. Mas para isso primeiro tem que gerir com rigor a Câmara. Fazer o trabalho de base. Não pode haver dinheiro a sair pela porta do cavalo ou para contratos menos necessários. Não posso ter a sustentar empresas que não tenham razão de ser. Devemos dar aos funcionários da Câmara o trabalho que pode ser feito pelos funcionários, pelos técnicos superiores da Câmara. Há contratação de serviços fora da Câmara, a começar por técnicos, por informações que não se justificam, na minha maneira de ver. Porque a Câmara de Loures, na Câmara, nas juntas de freguesia, nos serviços municipalizados, há bons técnicos, eu já visitei. Há gente competente, mas que não lhes tem sido dada a oportunidade. Ou porque são comunistas e puseram-nos de lado. Ou porque não são do Partido Socialista. Não, eu se for Presidente da Câmara, tal como nas Caldas de Rainha, todos tenham a mesma oportunidade. Todos têm a oportunidade de exercerem os trabalhos para que estão, digamos, com competência. Quer-me dar algum exemplo? Eu tinha como meu secretário, que era secretário, era adjunto e era chefe de gabinete, a mesma pessoa. Fazia as 3 funções. Embora ganhasse o ordenado apenas secretário, era da CDU. Era simpatizante da CDU. Era concorrente numa freguesia. Mas ele era um dos funcionários antigos, mais competentes, mais trabalhadores, mais dinâmicos. Não o incomodava ser de uma nada, só lhe pedia lealdade. Só lhe pedia lealdade. Ser do Partido Comunista ou ser do Partido Socialista ou ser funcionário do CDS, eu nem sabia. Isso era-me indiferente. Para mim o que é importante é a forma como a pessoa trabalha. E acha que atualmente a Câmara de Loures não faz esse tipo de... Tudo quanto sei, quando entraram os socialistas puseram os técnicos comunistas de lado. Agora,
puseram, e depois se vier agora o Partido Comunista, põe os socialistas de lado, da prateleira, e é por isso que a Câmara de Loures tem técnicos que cheguem e que sobrem. Quando assim é, pelo menos que trabalhem, que sejam dadas funções, que sejam estimulados. Casos concretos, claro, estou a falar com conhecimento de causa. Não me atreveria a estar a inventar. E, portanto, gerir com rigor é gastar o mínimo possível para que não seja necessário elevar a fatura. E para baixar a fatura da água e do IMI, é isso a gestão rigorosa. De facto, a transparência. Não pode haver engenheiros, empresas perseguidas só porque são deste ou daquele partido. Os fiscais da Câmara não podem tratar quem transgredir a uns de uma maneira e de outra. Os fiscais da Câmara e a Câmara não podem aplicar sempre a multa máxima numa pequena transgressão insignificante para depois baixar, para depois pagarem honorários aos advogados. Alguns, se calhar, da própria clique partidária, alguns até dos órgãos autárquicos. E por isso é uma transparência, é uma gestão totalmente diferente desta que, na minha opinião, está muito viciada. E é para isso que nós dizemos, Loures sabe mudar este tipo de comportamentos. E esta é a regra fundamental. Hoje um político tem que ter duas qualidades. Seja Presidente da Câmara ou Ministro. Tem que ser sério. E tem que saber. Tem que ter experiência. Infelizmente, cada vez há menos gente séria. E também, infelizmente, cada vez chega mais gente aos cargos autárquicos, até aos cargos governativos, até secretários de Estado, sem experiência, sem saber. Sem terem trabalhado sequer na vida. Sem terem trabalhado na vida. Porque hoje, como eu digo neste livro, está aqui escrito, no meu livro, aqui, antigamente, para ser-se dirigente responsável, era preciso ter um curso superior, uma faculdade, uma experiência profissional, anos de labuta numa empresa, e hoje não. Hoje basta ter o cartão partidário, ou então ter negócios com o ministro A ou B, ou terem feito parte desta ou daquela negociata. E por aí, então, é por aí, e isso é que leva muitas vezes ao recrutamento de gente incapaz, incompetente. Chega muita gente aos cargos governativos, possivelmente nem sequer tinham competência para serem vereadores, muito menos presidentes de Câmara. Não me estou a referir a este governo. Não me estou a referir a este governo. Estou-me a referir a todos, genericamente. À política em geral. À política em geral. E é isso que causa descontentamento. E é isso que leva muita gente a dizer que não vai votar. Não vai votar. É isso que leva muita gente a sentir-se desanimada. E é contra isso que eu quero lutar. Eu queria dizer, para além do programa que eu tenho para Loures, tenho este ideal. Eu venho de uma Câmara elogiada pela forma de administração, ainda há bem poucos dias. A Revolução Branca dava à Câmara das Caldas como um exemplo de boa gestão. E eu gostaria que isso passasse em Loures e noutras câmaras, porque não é só Loures que tem este tipo de vícios. Convenhamos. De facto, está-se a gerar à volta da administração municipal um conjunto de vícios, como noutras empresas públicas, como nas grandes empresas societárias. O país precisa de uma récia de esperança. Haja quem dê um murro na mesa, quem dê uma pedrada no charco. E pretende dar esse murro na mesa agora em Loures? À minha dimensão, à minha escala. Tenho pena que alguém não dê a um nível mais geral. Há gente com muito mais competência do que eu, com outra visibilidade, com outros pergaminhos, com outra formação. Mas eu sinto-me revoltado com o estado a que o meu país chegou, está a chegar, a que as autarquias estão a chegar. Aliás, este meu livro, como já aqui apresentei, é um grito de revolta. Como alguém aqui desta casa disse, é um grito de revolta contra o estado de coisas a que estamos a chegar. Eu acho que a democracia pode estar em perigo. Pelo desinteresse do cidadão. Eu faço um apelo aos lourenses, deem-me não só uma oportunidade, não por mim, mas porque, de facto, eu gostaria de concretizar uma nova era nesta Câmara Municipal. No Conselho de Loures. E é com este rigor na gestão autárquica que tenciona baixar os impostos. Sem esse rigor não é possível. Porque tenciona economizar de um lado para conseguir... A Câmara tem dívidas, tem funcionários, tem compromissos, tem que ser pagos. O dinheiro não cai do céu, eu não sei fazer dinheiro. Baixar o preço da água e tem que se gastar os emis. Evitar gastar naquilo que não é necessário para que as pessoas paguem menos. As pessoas, se tivessem, como se diz neste livro, às vezes tivessem a consciência que estão a pagar
para coisas tão inúteis, revoltavam-se. Invadiam as câmaras, invadiam os ministérios. Está aqui escrito, porque o cidadão está a pagar demais. E está a pagar demais com a gestão danosa e grave em muitas câmaras. É o caso de Loures, digo frontalmente. É o caso de Loures, mas não apenas de Loures, não apenas das câmaras, também muitos ministérios. É por isso que se fala cada vez mais em cortes. E, de facto, o problema não é cortar por cortar. É que aliviar os impostos às pessoas. As pessoas não podem pagar tanto. E até muito porque menos. ganham cada vez menos. Ganham cada vez menos. Os ordenados E, são cada vez mais sobretudo, reduzidos. não podem é pagar para alimentar estes vícios. Às vezes há câmaras que parecem faraónicas. Presidentes de câmara com quartos de banho privativos, com jacuzzis dentro da própria câmara. Eu acho isto um escândalo. Se isso acontecer em Loures... Se isso acontecer em Loures, eu vou denunciar isso publicamente. E penso que um Presidente da Câmara que faz isso devia de pagar essas despesas. Ninguém é eleito para ser Presidente da Câmara para ter esse tratamento faraónico. Não. Isso, na minha opinião, é crime. E se esses casos acontecerem, eu irei denunciá-los. Mas há muita impunidade ainda nessas pequenas coisas que não são tão pequenas quanto isso. Ao sentido de que tudo é possível, de que a Câmara pode tudo, de que não há limites à legalidade. Há aqui nas câmaras algo parecido com os clubes de futebol, como eu digo. O que o sócio do clube quer é que o clube ganhe. Pouco se importa onde é que o presidente do clube vai buscar dinheiro ou por conta de venda dos jogadores, desde que ganhe. Mas nas câmaras não pode ser assim. Nós temos leis, nós temos uma ética a cumprir e nós temos de ter o respeito por quem nos elege. Sempre que há uma despesa na Câmara, alguém está a pagar. Portanto, Costa, já que falamos na matéria da água e da proposta que tem para baixar o preço da água, quero também perguntar-lhe como é que está a considerar resolver esta situação dos SEMAS. É uma situação complicada, enfim, uma contenda entre dois conselhos. Dois conselhos socialistas. Da água. Não, sou totalmente contra. Eu podia ter privatizado a água das Caldas da Rainha, dos serviços, por 100 milhões de euros, que os recebia grande parte à cabeça. E com 50 milhões de euros eu fazia milhares de festas, e mesmo assim fogos de artifícios, mais umas tantas obras necessárias. Ganhava mais uns votos. E ganhava mais uns votos. Mas depois não quis por isto. Quem privatiza, quando se privatiza e quando uma empresa até paga muito à Câmara, é uma ilusão, porque as pessoas vão pagar isso, vão pagar a curto prazo, porque as pessoas vão pagar depois na fatura da água, a água, os encargos, os investimentos, os juros, a amortização de capital. E veja o preço da água em alguns concelhos que privatizaram. Está muito caro, está muito elevado, porque essas empresas depois ficam com o monopólio. É a nossa luz. A EDP leva o que quer. Portanto, não redundante à privatização da água. Não, porque eu, nas Caldas da Rainha, geria os serviços municipalizados com lucro e com a água no mínimo. E em Loures vou tentar gerir os serviços municipalizados com a mínima despesa para baixar a fatura da água. Tenho a noção que se privatizasse, quem viesse a seguir levava ainda mais caro às pessoas. Mas Loures tem o problema com Odivelas. E a população de Loures, como é que se resolve essa população de Loures também não pode estar a pagar a fatura de Odivelas. E adivinha-se um conflito grave. Como é que se resolve isso? E eu tenho que estar à frente da Câmara e dos SEMAS para defender a população de Loures. E penso que destes os 12 anos houve tempo suficiente para resolver este problema. Ainda por cima, grande parte do tempo do governo socialista, 2 presidentes de Câmara socialistas não resolveram irresponsavelmente. A solução será a partilha dos equipamentos? O conflito que vem aí é doloroso e temo que Loures fique a perder com isso. Porque os equipamentos têm que ser partilhados. Mas a questão grave não é essa. São os 900 e muitos funcionários dos SEMAS. Loures tem que ficar com uma parte desses funcionários. Mas Odivelas devia também. Não pode ser de outra forma. Senão será um peso gravíssimo. Veja o que é Loures ficar só com o abastecimento e com o preço e o valor da água de Loures, mas em vez de ficar com 500, 600 funcionários, ter que ficar com todos. Se já tem gente ou funcionários em alguns setores a mais, então fica com os funcionários duplicados. A fatura vai ser dolorosa.
Porque alguém tem que pagar isto. E eu acho que esta Câmara foi irresponsável. E o atual candidato do Partido Socialista, irresponsável é. Porque não lhe houve uma palavra firme nesta matéria. Ele é da Assembleia Municipal, ele foi presidente da Junta da maior freguesia, Loures, e nunca tomou uma posição veemente, porque os seus presidentes de juntas estão lá por direito próprio. Estão lá para defender as suas populações, para defender a sua freguesia. E a freguesia de Loures é uma parte importantíssima em todo o concelho. E o atual presidente da junta nem sei se tem força, nem sei se tem ideias sobre a gravidade deste problema. Porque eu julgo que estará muito mais interessado é que tudo continue na mesma. Eu já lhe fiz um desafio. Se corta ou não com o passado recente desta gestão ruinosa de Loures, ainda não respondeu. Se for eleito Presidente da Câmara... Ele disse-me que me responderia particularmente, mas estas respostas não é em particular, é em público. O eleitorado de Loures deve saber o que é que este candidato ou aquele ou aquele outro vão fazer perante problemas tão graves. E tem que saber, sobretudo, qual é a sua posição. Está ele tão comprometido com as largas dezenas de pessoas que estão nos serviços via cartão partidário que a ideia é deixar estar tudo como está? E o cidadão de Loures vai pagar ainda mais pela água? Ou vai cortar com isto? Ou vai chamar à responsabilidade quem não resolveu estes problemas? E se for eleito Presidente, Presidente da Câmara de Loures, vai manter estes trabalhadores, estas centenas de trabalhadores? Os trabalhadores não têm culpa. Os trabalhadores não têm culpa. Quem é culpado nisto será a gestão camarária. Os funcionários da Câmara não têm culpa de estarem a fazer o seu trabalho. Se alguns não trabalham tantas horas como deviam, a culpa não é só deles. É de quem não lhes dá trabalho, quem não os motiva, quem não lhes cumpre metas. Porque, de facto, em toda a Câmara há, na Câmara Municipal, 2.100 funcionários, nos serviços municipalizados 900, quase 1.000, outros dizem que passa, mas depois temos a Câmara e os serviços municipalizados a contratar muitos serviços fora da Câmara. E se calhar os funcionários da Câmara têm a ocupação que deviam ter. Portanto, tem que haver uma gestão rigorosa e equilibrada. Mas, atenção, os funcionários devem de ser motivados para participar neste processo. A Câmara tem que dispensar muitas empreitadas, muitos serviços fora, porque já não há dinheiro para pagar isso. E não faz sentido ter um quadro de pessoal capaz, competente, a quem se tem que pagar e, ao mesmo tempo, estar a encomendar serviços fora. Assim, a Câmara Municipal de Loures vai para o buraco dentro de pouco tempo. E os municípios vão ter que pagar a sua fatura de água e do IMI, acrescida, mais grave. Há, de facto, que fazer muito por uma gestão mais rigorosa. Fernando Costa, já aqui falou das AUGIs, presumo que tenha visitado algumas, ou pelo menos grande parte das áreas urbanas de gênese ilegal em Loures. Qual será a solução para se conseguir legalizar todos estes bairros? Eu confesso, foi uma surpresa para mim. É uma imensidão. Ainda ontem uma das televisões reportava-se este problema noutros concelhos. Não é um problema só de Loures. Isto é um problema da grande área metropolitana. De Lisboa, mas penso que o que está mais grave é Loures. Porque onde o processo tem sido mais difícil para legalizar tem sido dentro da própria Câmara. A Câmara podia já ter legalizado muitas, mesmo sem PDM, mas os técnicos da Câmara, alguns e alguém, parece que têm interesse que isto se mantenha assim. E qual deverá ser o critério? A construção... O que eu acho, e eu acho que este assunto deve vir à mesa da responsabilização, é quando um PDM permite a legalização de uma casa e de uma fábrica, porque é que não é legalizada? Quando há urbanizações que podiam já ter sido legalizadas, mesmo sem PDM, porque é que teimam em não legalizar? Sintra, por exemplo, legalizou muito mais do que Loures. Sesimbra legalizou muito mais. Dá a impressão que há interesse em manter isto ilegal, para as pessoas terem medo, para as pessoas terem que pagar, dando a ano, mais um projeto, mais isto, mais aquele outro, ou pagarem politicamente. Para alguns, sentem-se bem nas graças do Senhor poderoso que está dentro da Câmara, para evitar que a Câmara lhe destrua a casa. Eu acho das AUGIs, isto é gravíssimo. Que lhe tem dito? Concretamente, o que é que lhe tem dito? Olha, duas coisas, revoltadas, e já não acreditam. Nem acreditam às vezes quando eu lhes digo, isto não pode ficar assim. Já vai em 10 anos, 20 anos, 30 anos.
Alguns já fizeram 1, 2, 3 projetos. Alguns já pagaram uma vez 5 mil contos e depois mais 5 mil contos e depois mais 20 mil euros. Eu acho que isto merecia uma investigação aprofundada, porque de facto para saber quem é que está a ganhar, quem é que está a ganhar. Tenho conhecimento que mesmo em urbanizações em que tudo foi feito, passeios, esgotos, asfalto, pelos próprios moradores, mesmo assim tem-lhes exigido mais dinheiro e entretanto não resolve. É extorsão quase. É que este problema deixou de ser das pessoas. Quando uma pessoa tem uma casa há 30 anos, paga IMI, paga impostos, paga água, paga esgotos, e a casa continua ilegal. É só ilegal nas finanças. Não, nas finanças não é ilegal. Nas finanças é tudo legal para pagar. Só na Câmara, quando a pessoa quer fazer uma hipoteca, quer vender, então aí é que é ilegal e não pode vender. Mas não, isto não é admissível. Não será e não é admissível fácil. Em Loures, não é admissível em Sintra. Isto é um escândalo nacional. Eu já falei e irei falar com o Sr. Ministro responsável por isto. Falei com o Secretário de Estado, Paulo Lemos. Isto é um escândalo nacional. A Europa devia de saber que há aqui uma urbanização que tem mais de 20 mil pessoas. E é ilegal. Aqui uma auge, aqui em Santiria. Mas não será um processo todo fácil, Fernando Costa? Não é quando as pessoas não o querem resolver. Eu costumo dizer que a minha aldeia onde nasci também é uma auge. Há 30 anos, há 50 anos, há 70 anos não havia projetos de loteamento, não havia projetos de urbanização, não havia água. Em boa verdade, nestes últimos 100 anos, tudo Portugal era tudo ilegal. Não, eu acho que isto tem que ter uma solução. Naturalmente que eu não estarei de acordo que casas em regime de perigo, em regime de erosão, por isso eu falo em 60%, 70%. Eu sei que há casas que não é fácil, porque nenhum Presidente da Câmara quer assumir a responsabilidade, ou Ministro, legalizar uma casa que possa estar em risco, ou com uma avalanche, ou um tremor de terra, possam cair por falta de segurança. Mas essa não é a regra. Essas são as exceções. Esses serão os 10, 20, 30% no máximo. E os outros 70%. Essa é uma prioridade. Sabe o que é o drama de alguns pais, de algumas pessoas de 60 anos, 70 anos, terem uma casa até 2 pisos e saberem que os filhos não podem usufruir dessas casas? Se amanhã quiserem fazer um empréstimo, quiserem vender, é um drama para quem queira morrer descansado, para quem fez da sua casa o bem principal e quer o transmitir, como os meus avós, os meus bisavós, sempre economizaram para deixar um bocado de terra a um filho ou aos filhos, como aqui. E não podem, e têm esta espada de Damocles sobre a cabeça. Sobre a cabeça. Isto não é sério. E, portanto, esta é uma luta que eu vou travar com o Governo. Com o Governo. Porque acha que o poder local tem que ser mais interventivo não, em determinadas isto não é só um problema de... junto do poder isto central. não é um problema só da Câmara A, B ou C. Isto é um problema do Governo. O Ministério da Habitação, os Ministérios de Planeamento souberam que isto aconteceu nos anos 70 e 80, quando a população veio em massa para Lisboa, quando não havia casas, não havia urbanizações, nem água que suportasse esses fluxos de pessoas. E então nasceram estas urbanizações. Arrumaram com o assunto para baixo do tapete, mas as pessoas não podem ficar eternamente sujeitas a este vexame. Acha que o atual Executivo de Loures não tem sido interventivo o suficiente? Não é o único culpado. Não é esta Câmara. Isto começou há 30 anos. Mas a Câmara de há 30 anos, fossem comunistas, também, isto foi um problema nacional na grande área metropolitana de Lisboa. Eu não assaco aqui toda a responsabilidade às câmaras. Isto aconteceu em todas as áreas urbanas de grande dimensão. Agora, esta Câmara de Loures não tem tido vontade política. Demorou 10 anos a rever um PDM. O PDM é fundamental até para... Veja, estou a falar da habitação, mas nós fomos a Bruxelas, 10, 15 industriais estão ilegais. Se formos à indústria, os Tarrés tiveram que sair de Loures. O senhor não sei quantos Silva teve que sair de Loures. A Luziaves vai sair de Loures. Porque estes problemas eternizam-se. E um Presidente de Câmara e uma Câmara não pode fazer tudo, não pode fazer milagres, mas tem que ter esta matéria em primeira prioridade. Tem que andar a correr para os ministérios responsáveis para que este problema se resolva. Cada fábrica que sai de Loures, e vão sair várias, por aquilo que me dizem, ou algumas que estavam cá
já saíram. Veja que os grandes empresários de Loures, como por exemplo Tarrés e outros, Simões, têm aqui as sedes, mas as empresas estão no Carregado, estão na Malveira, estão lá para o Norte, e cada vez pior. Uma Câmara do Norte, uma Câmara do Centro, quando bate à porta o empresário para fazer uma fábrica com 20 pessoas, abre-lhe logo as portas todas. E acha que isso é um E aqui não, aquilo que os empresários me dizem é que estão a ser corridos. É taxas elevadíssimas da publicidade. É projetos de obras e de fábricas que demoram 5 anos. 10 anos. É preciso passar por 20 departamentos, por 20 arquitetos. Mas o desenvolvimento económico do Conselho passa por uma situação inversa, ou seja, de atrair novos empresários. Sim, mas Loures, como tem muita gente e está aqui perto de Lisboa, em vez de atrair, retrai. Eu tenho que dizer ao meu amigo Presidente da Câmara que ele é excelente a abraçar os mais velhos e os mais novos. É um simpático. E acho muito bem, eu vou fazer isso. Mas eu vou abraçar os empresários que criam emprego em Loures, que podem dar novas oportunidades. Devemos abraçar também, não apenas os mais velhinhos, mas também os empresários que querem criar riqueza neste concelho, querem dar oportunidades. E isso ele não tem feito. Até porque Loures tem uma extensão de território tem enorme. muitas oportunidades, porque Lisboa está tudo ocupado, porque Loures tem, felizmente, áreas. Loures tem as melhores oportunidades para ter aqui as melhores indústrias. Veja as indústrias do cinema, do audiovisual, estão em Loures, também não têm sido acarinhados. Eu falo com eles e sentem-se agastados com a falta de consideração. Aí, a regra é geral. É preciso criar estímulos. É preciso, pelo menos, ter a devida atenção. Não só os estímulos, mas cumprimos a obrigação com todos. E estarmos atentos. É claro que para estarmos atentos não podemos andar todos os meses no estrangeiro. Não podemos ter também os seus vereadores só preocupados com as festas e com o fogo de artifício. Está a lançar críticas muito claras. aos atuais elementos da Câmara. Eu acho que se têm ocupado e com certeza que vivem intensamente a vida camarária, mas, com o devido respeito, os grandes problemas de Loures não têm sido encarados com a responsabilidade nem pelo Sr. Presidente, nem pelos seus vereadores. Nem vou aqui dizer testemunhos de grandes industriais que me têm dado ao longo destes 6 meses que eu estou aqui em Loures. Não vale a pena. Já falamos do... E se alguém se sentir ofendido, ou se eu estiver a dizer coisas falsas, venha para um debate. Eu, aliás, tenho muita pena que esta entrevista uma situação que nos não seja um debate a todos. Eu tenho feito tudo para que haja debates nos cafés, mas anda aí gente a fugir aos debates. Eu gostava de enfrentar os meus adversários. Nós também gostávamos muito, teríamos todo o prazer em eu acho ter que a população de Loures debate. A população de Loures conhece melhor a mim, por várias razões de televisão, do que conhece, se calhar, o candidato socialista. Eu já percebi que o candidato socialista está-se a remeter ao silêncio, porque quanto menos for conhecido, melhor para ele. Porque quanto mais ele é conhecido, mais votos perde. E, portanto, tenho muita pena que os lourenços não tenham a oportunidade de conhecer com profundidade os seus candidatos. Conhecem bem o Bernardino, quero saudá-lo, Bernardino Soares, bom parlamentar, bom dirigente político, futuro líder do PCP, digo eu. Enfim, e desejo-lhe isso. Mas também, da mesma forma que desejo isso, acho que não lhe desejo que ele seja Presidente da Câmara, porque ele não está preparado, não tem experiência. Há dias um comunista, até posso dizer aonde, em Pinteus, da associação, dizia-me assim: eu quero que o senhor seja eleito. Então, fiquei estranho. E eu? Então o senhor é comunista? É que o senhor faz lá falta. É que o senhor é o que tem cabelos brancos. O senhor administrou bem uma Câmara. O senhor foi um bom Presidente nas Caldas de Rainha. E o nosso candidato que vai ganhar precisa da sua ajuda. E eu fiquei surpreendido. Ficou sensibilizado. Fiquei surpreendido e disse: mas eu não venho para ser professor. Já fui professor noutros tempos. Eu venho é para ser Presidente. De modo que espero que os comunistas que pensam assim, que mudem de opinião, porque eu sou candidato a Presidente, não sou candidato a professor de pessoas até muito inteligentes,
pessoas que merecem todo o respeito, mas eu venho para administrar um conselho, não venho para ensinar os outros. Se querem livrar-se desta situação quanto antes, deem-me essa oportunidade. Se não for eleito, cá ficarei. Como vereador. Como vereador. E não vou obstruir. E vou até ensinar. Fazer o seu trabalho. E vou ensinar. Mas, veja bem, entre ensinar e depois os outros executarem, vai um tempo. Não percam tempo. O melhor é votarem já em mim para não ter que andar a ensinar os outros. Ensinar os outros. Já aqui falamos das AUGIs e, por isso, antes de terminarmos este ponto da habitação, que é muito importante, queria perguntar-lhe sobre as suas propostas para os bairros municipais. Também deve ter visitado, ou deve estar nestes últimos dias a visitar bairros municipais, deve ter percebido as carências que lá existem. Problema grave de resolver. Criou-se aqui uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer. Então porquê? Porque as pessoas não pagam renda, as pessoas pagam pouco e a Câmara não arranja. E depois a Câmara não arranja porque as pessoas não pagam. E as pessoas não pagam porque há rupturas, há infiltrações, péssimas condições. Situações concretas é que lá encontrou, além das rupturas e das infiltrações de que fala? Sobretudo esta questão. Está-se a gerar um clima de tensão entre a Câmara e os moradores, em muitos casos, e ambos têm razão. Mas nota degradação nos edifícios, nas casas? Claro, pois se há rupturas sistemáticas e os inquilinos não arranjam, por várias razões, até às vezes por razões culturais. O seu cuidado com a canalização ou com os bolores na sua casa, possivelmente é diferente do tipo de pessoas e vice-versa. E não estou a querer estigmatizar ninguém, não estou a querer criticar ninguém. É uma questão cultural, é uma questão de origem. Agora, estão-se aí a criar situações de grande degradação num património importante, que é o património municipal. E se for eleito, como é que tenciona resolver essa situação? Ou essas situações? Tenho para mim que é o problema mais difícil. Mais do que as AUGIs. Mais do que a administração rigorosa. Porque é preciso falar com cada pessoa, é preciso responsável falar por cada com cada casa. pessoa, é preciso trazer essas famílias para um entendimento. A degradação das relações das pessoas com a Câmara foi má, foi péssima. A Câmara, nos últimos meses e últimos anos, deixou agravar esse tipo de situações. Essas pessoas sentem-se ao abandono? Mais do que abandonadas, sentem-se maltratadas. Porque a Câmara não repara. Não pagamos. Não pagamos, a Câmara não repara. E o problema agrava-se. E isto não é uma... Esta é uma relação que se entende facilmente como entre senhorio e inquilino. Aqui a Câmara é um senhorio pouco atento, porque o senhorio privado sabe que o cano roto lhe destrói a casa. E quanto mais destruir a casa, menos hipótese tem de arrendar a um terceiro. Porque o senhorio privado quer receber a renda, não quer que a sua casa se estrague. Tem mais atenção. Eu acho que aqui falta um bocado de atenção por parte da Câmara em muitos destes casos. Em muitos. Não estou a dizer todos. Mas é um problema de relação muito tensa, naturalmente, e de resolução difícil. Não tenho dúvida. E aqui é preciso o bom senso e alguma firmeza. Bom senso e provavelmente firmeza. Muitos anos de trabalho também. Se isto for para demorar muitos anos a fazer, então os prédios daqui a 10 anos estão a cair. Portanto, tem alguma urgência. Tem que se tomar conta disso, até para não ameaçar a estrutura dos prédios. Sabe que há infiltrações permanentes entre tetos que passam de uns para outros. Isto pode pôr em causa a própria estabilidade, enfim, a longo prazo, dos prédios. Outra das suas preocupações que encontro neste seu flyer de campanha é o combate à crise social. Como é que se concretiza esta ideia? Combater a crise social, estamos a falar provavelmente dos mais favorecidos, dos idosos, que presumo que seja um grave problema em Loures. A primeira crise, o aspecto que eu noto, é o desemprego. Desemprego gera fome. O primeiro ataque tem que ajudar as instituições que fazem um trabalho fantástico. As instituições de solidariedade social. Também têm e quando algumas pessoas dizem assim, não se devia de apoiar tanto essa gente, até esquecem-se que se não forem apoiados, a conflitualidade social e criminal aumenta logo em exponencial. E é melhor prevenir a criminalidade do que ter que remediar. E há muita gente que fala de uma forma
leviana sobre esta situação, porque nunca tiveram os problemas que outros já tiveram. E quando passam por esses problemas, depois queixam-se que as câmaras, que o Estado não teve o cuidado suficiente. Agora, eu julgo que Loures precisa de dar oportunidade a mais empresários, para que haja mais emprego. Quanto mais emprego houver, mais gente tem sustento. Quanto mais emprego houver, também alguns empregados sobem de escalão. Tem outro poder económico. Tem outro poder económico. Outra qualidade e mais poder económico, eu sou defensor, é que há que tirar os que estão na miséria para cima. Não é puxar os que estão bem para baixo. Portanto, eu acho que o desenvolvimento económico deste Conselho é uma questão fundamental. Enquanto não se atingir o desenvolvimento económico, por certo, nunca se atingirá tão satisfatório quanto gostaríamos, há que apoiar as instituições de solidariedade social no sentido de colmatarem as brechas fundamentais, pelo menos na fome, pelo menos na alimentação. Custa-me admitir que as crianças, sejam brancas ou negras, passem fome. Não tenham um mínimo. E essa situação existe? Tem dor? Infelizmente existe. E não existe por culpa da Câmara, só. Nem atribuiria a principal responsabilidade. Mas não encontrou Isto é um problema nenhuma social. instituição que lhe dissesse que a Câmara apoia-nos? A Câmara, eu conheço situações que a Câmara apoiou. Nem estou a dizer que a Câmara não faça o essencial. Até penso que nesta área faz muito do que deve ser feito. Mas se economizar no supérfluo, pode ter mais dinheiro para apoiar, por exemplo, instituições que estão em aflitas. Eu acho que neste momento de crise, as instituições de solidariedade social podem fazer mais se lhe derem meios. Para lhe darem meios tem que os receber, ou do Governo ou da Câmara. A Câmara, para dar esses meios, tem que ser bem administrada. Tem que ser administrada a favor de quem precisa, não a favor das famílias da elite. Outro dos graves problemas que também está encadeado, porque aqui há todo um encadeamento de todos estes assuntos que temos vindo a falar ao longo desta entrevista, é precisamente a situação dos transportes públicos, que afeta especialmente os mais desfavorecidos, porque não têm carro, nem têm dinheiro para circular de carro, os idosos que já não conduzem e que dependem, obviamente, dos transportes públicos. Loures é um concelho muito grande para se deslocarem. Eu penso, olha, estive a manhã passada na estação de Santiria. Um passe de comboio custa de Santiria cerca de 70 euros por mês. Os transportes são muito caros e cada vez há menos gente a utilizar. Mas isto depende não de uma Câmara. Não é culpa da Câmara de Loures. Isto aqui é a política dos transportes a nível de governo. Mas já me interrogo porque é que não há um autocarro de Santiria até Loures, até a Loures. Como é que há zonas do concelho que não têm transportes para o hospital? Há aqui duas áreas, os transportes municipais e os transportes do Estado. Diria que na parte do Estado ainda há mais falhas do que na parte municipal. Mas a Câmara, para economizar qualquer coisa como 30 mil euros, 40 mil euros, alterou de uma forma profunda o Rodinhas, que é assim que é conhecido o transporte municipal, deixando muita gente sem transporte e sem horário. Não tenho dúvida nenhuma que se a questão de melhorar os transportes forem 40 mil euros, eu diria que para obter os 40 mil euros basta cortar aí 2 viagens ao estrangeiro da elite camarária, que comigo não vai, para haver dinheiro para melhores transportes de Rodinhas. Lá está, quer fazer uma gestão completamente diferente. Faz sentido poupar 40 mil euros com tantos inconvenientes para as pessoas em matéria de transportes, numa Câmara com 100 milhões de euros de orçamento, com esta dimensão, com 200 mil pessoas? Poupa-se 40 mil euros em poucas viagens. Em relação ao turismo, Loures é um concelho que tem muito pouco desenvolvimento nesta matéria. Deveria ter mais, até porque tem potencial. Quais são as suas propostas para dinamizar o turismo no concelho? Eu penso que Loures tem coisas muito lindas. Estive há dias na Quinta da Murta, aquelas paisagens, as vinhas, as serras, os vales, as igrejas, outros monumentos. Eu acho que não está tudo bem explorado. E penso
que, em articulação com as entidades do turismo de Lisboa e da área metropolitana de Lisboa, Loures não pode ser esquecida. Porque dá a impressão que o turismo é só Lisboa, Cascais, Sintra e às vezes fala-se de Oeiras. Quando em Loures, que está aqui tão perto e ao mesmo tempo está tão longe. Eu penso que se pode usufruir, tirar melhor aproveitamento de algumas marcas ou de valores, o vinharinto, o próprio queijo, o próprio pão. São muito pouco conhecidas. Pois são. E penso que se pode tirar proveito. Não é fácil, porque não é a Câmara que tem que fazer isso. Tem que motivar os circuitos turísticos. Tem que bater o pé junto às entidades turísticas para onde a população de Loures também desconta. Tem que criar sinergias. E tem que chamar à responsabilidade quem não está a cumprir com aquilo que devia. Porque é que os grandes circuitos turísticos são só Lisboa e Sintra? Então porque é que não hão de ser outros? Nomeadamente, integrar Vila Franca nestes circuitos. Eu julgo que, por aquilo, não sou da especialidade, não me peço a resposta para tudo. Porque eu também do que não sei, não sei. Estou só a ouvir as suas propostas eleitorais. Mas estou a chamar pessoas com competência para estas áreas. E sobretudo para darem uma nova dinâmica, uma nova visibilidade a Loures, porque Loures tem coisas tão bonitas. Olha, a indústria do cinema está muito instalada em Loures. Não se aproveita isso. Há muita gente das televisões ligadas a Loures, que gostam de Loures, que passam aqui, que frequentam Loures, que conhecem Loures, que gostam de Loures e que nunca lhes pediram ajuda. E eu aí vou tentar aproveitar todas as oportunidades. Até na sua campanha tem chamado figuras públicas, artistas, enfim, é essa imagem que quer dar ao Conselho, atrair novas pessoas, novas caras mas para quer Loures. Dizer que Loures tem muita gente nas artes, até instituições, na música, tem muita gente na escultura, e eu quererei e desejo levantar alguns projetos nessas áreas, partindo de pessoas com ligações a Loures. Mas não há que ter vergonha se vierem artistas de Lisboa, ou pessoas que sejam de Lisboa, ou que residam em Lisboa e que queiram colaborar connosco. A sua ideia é, se bem percebo, dar uma cara nova ao Conselho, é trabalhar a marca Loures. Exatamente, e para que a marca Loures, como se viu naquela reportagem há bem pouco tempo, não seja só os tiros na Quinta da Fonte, na apelação. Muitas vezes, injustamente, as televisões e alguns jornalistas dão para, enfim, atrair as audiências, focalizam o que há de negativo em Loures, esquecendo-se aquilo que há de bom e de belo. Eu não estou a pedir às televisões para esconderem. Estou a dizer às televisões que também não ignorem o que há de muito bonito e de muito belo no Conselho de Loures. Salta mais à vista neste momento o que é mais está notícia. pior. É mais notícia. O mais negativo. Quer dizer, é como não é o cão que morde no homem, é o homem que morde no cão. É mais notícia, mas é injusto. Cabe à Câmara, cabe ao poder local salientar o que Loures tem de bom e de belo, como disse. Há quem até me critique, mas eu tenho pessoas ligadas à cultura, ligadas aos meios da comunicação social, e se calhar podia ter outros, e quantos mais vierem, mas tenho pessoas com competência para me ajudarem a encetar um projeto nestas áreas. Outra das suas propostas, e também, enfim, encadeado com esta temática do turismo, é melhorar a zona ribeirinha. O Loures tem uma zona ribeirinha fantástica. A Petrogal deve ser chamada a responder por aqueles mamarrachos que já nem são necessários, já não são úteis. Então, faz algum sentido que Lisboa leve a parte bonita de Sacavém e de Moscavide e agora Loures fica aqui com este mau cartão de visita? Esta zona do Tejo faz parte da grande área turística. Mas quando se olha para um lado e para o outro lado, são zonas completamente diferentes. Claro, e eu noto e eu chamo a atenção que não há Câmara nestes próximos anos que tenha dinheiro para isso. Mas há uma Câmara comigo vai chamar a atenção do Sr. Ministro do Ambiente que este problema não é da Câmara de Loures,
é da política económica, é da política ambiental seguida pelos governos nestes últimos 30, 50 anos. E, portanto, este problema da zona ribeirinha, que foi muito bem resolvido com a Expo, uma parte, não pode ficar pela Expo, tem que chegar aqui, tem que haver soluções. E penso que não é difícil, porque há tanto dinheiro para questões ambientais, porque é que não há de haver dinheiro para estas questões? A Europa preocupa-se bem com tantas questões, como pássaros, passarinhos, ervas, etc., e não se preocupa com isto? Tem que se preocupar. Temos é que saber relevar as questões, a gravidade das questões, para que estes problemas sejam resolvidos. Portanto, pretende entrar em diálogo com a Petrogal? Pretende, sobretudo, que aquele triste espetáculo deixe de existir. Espetáculo para o turismo, espetáculo para a vivência das pessoas e também não é dignificante em termos ambientais para cada governo que se afirma cada vez mais ligado ao ambiente. Mas como é que se reabilita depois toda aquela zona? Isto tudo, partindo do princípio, consegue resolver a questão com a Petrogal? Devolver aquela zona ao estado mais natural das árvores, dos jardins. Não estou a pedir para ali construções. É limpar e reorganizar e dar a maior... Mais espaços verdes, claro, mais claro. parques para as pessoas? Não vou pedir para irem para ali prédios e torres. Não, e também não quero ali parques de contentores. Uma continuação da Expo estaria fora de hipótese, por exemplo? Foi noutro contexto a Expo. Foi noutro contexto, completamente diferente. Eu acho que ali há a construção que chega. E também o país já tem casas que chega. Deve-se reorganizar no sentido de devolver aquele espaço a um espaço natural, agradável, sem massificar com construções. É o meu ponto de vista. Em relação à cultura, também já falamos aqui da parte da Cinemateca, do espólio que há em Loures, um espólio muito rico em termos de cinema e de arquivo. Mas em relação à cultura especificamente, acha que falta mais animação de rua, que envolva mais a população? Enfim, há outra questão aqui que também se faz a ligação muito rapidamente, que é a insegurança. Acha que o facto de atrair as pessoas para a rua, fazer com que as ruas de Loures ganhem outra vida, pode também colmatar esse problema da insegurança? O problema da segurança é um problema transversal, é um problema básico e é um problema prioritário, porque muita gente já não vem à rua, muitas lojas já fecham às 5 da tarde, outras fecham às 8, as que fecham hoje às 8, dentro de pouco tempo estão a fechar mais cedo, cafés, restaurantes, por problemas de segurança. E andar na rua torna-se um perigo. E em muitas zonas, de facto, isso acontece. E eu não queria pisar muito nesse assunto para não fazer como fazem os meios de comunicação social. Mas que esse é um problema transversal, que esse problema tem que ser muito bem agarrado pela Câmara. E aqui a Câmara até tem tido algum mérito, contrato de segurança, a Polícia Municipal não tem nada contra isso, a colaboração da Câmara e de algumas juntas de freguesia com a PSP é positiva, mas eu julgo que este assunto não pode ficar por aqui. Deve-se reforçar essa vertente e esta questão é essencialmente do Estado. A segurança pública não é dos municípios. A ordem pública é dos governos. Os governos não podem estar só preocupados com a segurança no Terreiro do Paço ou à volta dos ministérios, ou à volta de alguns comentadores de televisão que lá por terem sido primeiros ministros têm 5, 7 polícias a guardá-los. Até não estou contra isso. Agora, não se pode investir só nisso, pondo em causa a segurança das pessoas na zona envolvente a Lisboa. O problema da segurança é um problema que os governos têm descurado. Os níveis de insegurança a que Portugal está a chegar são preocupantes e cada vez mais preocupantes. E eu terei aí uma atitude firme também, chamando o Governo à responsabilidade para estas situações. Porque, veja, quanto mais insegurança houver ali em Sacavém ou na apelação, quanto mais focos de insegurança se gerarem ali por falta, por não agirmos a tempo, mais em risco também está a segurança das pessoas em Lisboa. Mas como é que se trava essa como é que se trava?
não tenho a menor dúvida nenhuma que tem que ser por dois meios. Por um lado, infelizmente, alguma repressão, mais atenção, presença, mas sobretudo por prevenção. Dizem que há já polícias a mais, se calhar há onde não devem de estar, mas a parte do policiamento é importante. Mas não podemos esquecer que a causa destes fenómenos são também causas sociais. De facto, Lisboa deixou-se envolver por um emaranhado de pessoas sem emprego, de pessoas que vêm do estrangeiro. Tudo isso contribui para estes focos de insegurança. Mas agora há que agir a tempo e não pode ser só a Câmara. Por isso eu acho que este assunto é sobretudo o Governo. Agora, o Presidente da Câmara tem que chamar a atenção para o Governo. Tem que estabelecer contratos de programa, tem que estabelecer todo um conjunto de ações conjugadas para que a segurança não seja só no terreiro do Paço. Mas não poderá a cultura também ser aí uma boa solução, dar aí uma boa ajuda de atrair as pessoas Eu julgo que para o centro da cidade e para as ruas? A cultura, turismo e comércio estarão muito interligados. Mas isso só se verifica em pleno se houver segurança. Mas também só há tranquilidade para as pessoas se os filhos estiverem em segurança. É por isso que eu digo que a questão da segurança é transversal. Eu diria que é, se calhar, a prioridade das prioridades. Sem segurança, todos os outros projetos podem falhar. De qualquer forma, e voltando agora à questão do turismo e da cultura e do comércio, estamos num momento particular de crise, que leva a que haja menos comércio, menos procura, e aí a cultura, a animação cultural, com pouco dinheiro, com motivação de artistas, com exposições, com as bandas do Conselho na rua, seja em Moscavide, seja em Loures, seja em Prior Velho, seja em qualquer parte do Conselho, a animação musical, a animação artística contribui para que venham mais pessoas visitar essas zonas comerciais. O comércio tradicional está neste momento a passar um mau momento. Eu sei que a Câmara não pode resolver esse problema, não pode ir pagar, não pode dar um envelope com dinheiro a cada comerciante, mas pode-se fazer um conjunto de manifestações culturais, musicais, muitas vezes com a prata da casa, e essencialmente com a prata da casa, para que as pessoas tenham vontade de ir à noite a uma praça, para que as pessoas tenham de manhã mais motivação para irem assistir a uma realização musical na praça A, na rua tal, naturalmente que rotativamente, para que as pessoas se habituem a vir à rua e para que as pessoas também de Lisboa venham até Moscavide, venham até Loures, venham até ao centro comercial, este ou aquele ou aquele outro. Portanto, e passa publicidade a esta ou aquela cidade que tem mais expressão comercial, mas todas são necessárias, mas a Câmara tem que apoiar. E, sobretudo, não retardar, sobretudo, não levantar dificuldades. Quando há realizações culturais, há dias chegou até a mim um protesto de uma equipe muito jovem que tinha uma manifestação interessantíssima para o centro de Loures, mas porque aquele espaço estaria eventualmente concedido a um terceiro, já não autorizaram. Quando aí a Câmara podia ter contactado com o tal terceiro, no sentido de viabilizar ou de chegarem ao acordo. A Câmara, a Junta, tem que ser ativa, tem que ser proativa, tem que ajudar, tem que estar atenta, tem que motivar, mesmo quando não tem dinheiro. Uma última questão, e peço-lhe apenas um minuto para responder. Apesar das sondagens não lhe darem muitos motivos para ficar satisfeito, a sua expectativa continua a ser ganhar a Câmara de Loures? Ainda bem que as sondagens não me dão a vitória, porque a sondagem dá a vitória ao Partido Socialista e nessa noite o Partido Socialista tocou a rebate porque percebeu que vai perder. Portanto, normalmente quem vai mais à frente é que perde. Não confia nas sondagens? Não, esta sondagem é aquela que também foi feita para o Seara, que o Seara perdia com 10 pontos e ganhou. Esta empresa também fez a sondagem para o Rui Rio, que lhe dava uma derrota estrondosa no Porto, e o Rui Rio ganhou. E pode escrever que esta sondagem que me põe em terceiro lugar é a empresa que também fez uma sondagem nestes termos e pode escrever que eu vou ganhar as eleições. Olha, a minha sondagem é de rua. E todos os dias, de facto, eu sinto mais pessoas a conhecerem-me, a referirem-se. Naturalmente, parti cá atrás. Era o terceiro
E também não queria ficar logo em primeiro. Isto vai-se decidir em sprint. E vamos chegar, os três partidos, muito perto uns dos outros, a 1 quilómetro da meta. E depois, na ponta final, é aquele que tiver mais experiência e maior pedalada. E de experiência, e de força, e de convicção, eu tenho a certeza que vou bater os meus adversários. Muito bem. E eles estão mais preocupados do que eu. Acredito. Eu, se não tivesse a convicção que tinha a possibilidade de ganhar, apesar dessa sondagem, que sabe, essa sondagem feita por um jornal, por uma televisão, foi feita pela mesma empresa que faz as sondagens do Partido Socialista há um ano para cá, em Loures. É a mesma empresa a quem eu pedi uma sondagem para o PST, sem saber o que se passava, e eles disseram-me que não podiam fazer a sondagem para o PSD porque estavam a fazer sondagens para o PS. Mas admiro muito que já não tenham utilizado o mesmo critério para não fazerem a sondagem para um jornal. Muito bem. É duvidoso. Não acredito em sondagens. E acredita por isso, que vai ganhar? Estou plenamente convencido que neste momento, a 20 e tal dias das eleições, tenho hipótese de ganhar. Tenho a convicção que estou atrás dos dois. Tenho a convicção que eles estão empatados. Estão empatados nas sondagens, empataram este Conselho, a CDU empatou este Conselho durante 20 anos, o PS empatou este Conselho durante 12 anos, agora estão empatados porque se empataram sempre um partido ao outro, e quem vai desempatar na ponta final é a coligação Loures sabe mudar, o povo de Loures quer mudança, o povo de Loures merece que haja uma mudança para bem neste Conselho. Muito bem, Fernando Costa, muito obrigada e boa sorte para esta fase final da sua campanha. Fernando Costa é então o candidato pela coligação Loures Sabe Mudar, evidentemente à Câmara Municipal de Loures. Esperamos também, em meu nome e em nome da TVL, que esta entrevista tenha sido útil para ficar informado e para no dia 29 de setembro votar bem. Muito obrigada pela atenção, boa noite.